todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, e as pratica, assinalo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a sua rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto se ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aleluia! Obrigado. Deus abençoe sua vida. Esse é um dos versículos chaves para o nosso tema de hoje, amém? Nós iremos falar nessa noite em construindo a minha vida sobre a rocha. Nós iremos construir as nossas vidas sobre uma rocha, não sobre areia. E esse texto aqui me faz lembrar muito bem que para falarmos de construção, nós precisamos, no mínimo, entender um pouco de construção civil, pelo menos. Se nós estamos falando biblicamente, espiritualmente, de reconstrução, nós precisamos entender um pouco de construção. Quem aqui, alguma vez na sua vida, já construiu uma casa? Já fez uma casa em sua vida? Construiu algo que você precisou estar junto, acompanhando ali a edificação do prédio? E nós precisamos entender o mínimo, no mínimo, é entender algo sobre construção. Algo sobre construção. E construção é algo poderoso. E a Bíblia está nos dizendo que todo aquele que pratica as minhas palavras serão comparados ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Nesse texto, eu destaco destaco de fato a questão de construção, que é tão tremendo e é tão fundamental na vida de uma pessoa. E nós estamos vendo esse prédio aqui, mas nós não sabemos e nem imaginamos como se começou, aonde tem os primeiros buracos que foram feitos. A gente não imagina, percebemos que tem aqui porque tem uma coluna, e isso é uma base que nós temos. Toda casa que é construída, primeiro ela precisa de um bom fundamento. E quando a Bíblia está nos falando que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, não significa, irmão, que você vai pegar e vai construir a sua casa sobre de fato uma rocha, porque quando nós falamos em construir casa sobre a rocha, nós estamos vendo realmente uma grande pedra que nós vamos construir. É assim que a gente percebe? Mas olha, o que a Bíblia está nos falando é que nós devemos cavar um buraco até chegar à rocha, até chegar ao lugar. As grandes empresas, as grandes construções, cava, bate estaca. Quem sabe o que é bate estaca? Que agora já mudou até o nome, né? Tem uma outra, o cara faz perfuração lá, tal, com uma grande broca, e ele vai lá, perfura a terra, arranca a terra e vai lá. Ele cava, ele bate a estaca, ele bate o ferro, pá, pá, até chegar no lugar aonde ele já não pode mais enfiar o ferro. Ele para ali porque ele encontrou o quê? A rocha. Irmão, eu percebo nesse versículo quando o Senhor fala que todo homem deve edificar a sua casa sobre a rocha. E quando ele fala isso, devemos nos comparar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
A primeira coisa que nós devemos fazer e ter como base nas nossas vidas, termos como base das nossas vidas, é simplesmente ter base. Sem base nós não somos nada. Você sabe uma pessoa que não tem base? Quem não tem base não tem firmeza, irmão. Quem não tem base não tem firmeza. Você percebe alguém quando vai falar para você se ela realmente tem base, ela tem garantia no que ela está falando, é assim? Você diz, eu me sinto seguro com essa pessoa, porque eu encontro nela base, ela tem base para falar desse assunto. Seja de futebol, você percebe, não, esse cara aí manja de futebol, esse cara manja de política, esse cara aqui conhece sobre isso, sobre aquele assunto, porque ele tem base, ele ganhou base, querido. Eu quero que você fique comigo nessa noite, querido. De fato, eu quero que você fique comigo. Porque a base é tudo. Qual é a primeira base de um cristão? A primeira base de uma construção é você encontrar rocha. A primeira base de um cristão é ele conhecer dessa palavra. A primeira base é conhecer a Bíblia, irmão. Não podemos fazer nada para Deus sem base bíblica. Sem base bíblica não tem sentido as nossas vidas. Não tem como fazermos nada. Tem que haver uma base. E a base para um cristão é a palavra. Palavra. A Bíblia nos diz que nós, se verdadeiramente nós conhecermos a palavra, nós seremos livres. Porque tem pessoas que não têm base, porque ela nunca teve palavras sobre ela nunca foi liberta. Ela nunca foi liberta, a vida dela está na igreja 30, 40, 20 anos, 10 anos, e a vida dela não mudou em nada, porque ela não tem base bíblica. Ela acha que a vida tem que ser de qualquer jeito. É assim, irmão? Então eu vou chamar do crente meia boca. Não estou ofendendo ninguém não. Meia boca, não tem base em nada. E desculpe, é balela. É assim que fala? Pode falar aqui, nós. É só conversa, não tem nada. Eu quero o cristão que ele tem que ter base, tem que ter palavra. Ele fundamenta a vida dele lá na rocha, palavra de Deus, porque isso vai precisar no futuro. A Bíblia nos diz que o homem que edificou a sua casa sobre a rocha será comparado a um homem prudente. A Bíblia fala de um outro homem que construiu a sua casa sobre a superfície, sobre a areia. Vieram os ventos e sopraram a sua casa, porque foi grande a sua ruína. A gente já conversa há anos, eu e Ana. Uma vez que uma pessoa encontrou Jesus, ela não sai da presença de Deus, irmãos. Vocês concordam comigo? Se houve encontro genuíno com o Senhor, aconteça o que acontecer, ela se mantém de pé. Ela não está de pé somente por causa da sua oportunidade. Ela está de pé porque ela conheceu Jesus. Por que muitas pessoas vão embora de uma igreja? Porque não teve oportunidade. Desculpe, é muita bobagem, irmão. Ninguém te abala. Isso são ventos que vai ter que ter, porque o vento bate na casa que está na rocha e na casa que está sobre a areia, mas bate para todo mundo. A questão é que eu quero dizer em qual fundamento eu estou. Qual é o meu fundamento? Qual é o fundamento que eu estou estabelecido? Como eu estabeleci a minha casa, como eu estabeleci a minha vida. E o segredo nessa noite é: estabeleça a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é mais cortante do que uma espada de dois gumes que corta dos dois lados. Aonde eu devo estabelecer a minha vida
eu devo estabelecer a minha vida na palavra. Eu não vou estabelecer a minha vida em coisas que o vento pode derrubar. Eu não vou estabelecer a minha vida em pessoas. Porque quando chegar a primeira proposta do diabo, eu vou desconstruir tudo que eu fiz no raso. Eu fiz na beira, eu fiz na areia. Porque tem pessoas que estão caindo na perna. Você sabe o quanto eu e minha esposa já passamos nessa vida? E que não é fácil, mas o treinamento tem que ter. Tem pessoas que não aceitam treinamento, não aceitam ser treinada, não aceita ser resistido, não aceita nada porque não tem fundamento. Irmãos, quando a luta é grande, sabe como vocês vencem? Nós vencemos pela oração, no joelho. Uma das coisas que o diabo está fazendo nesses últimos dias é fazendo com que a igreja não se proste. Vocês precisam ouvir aquele vídeo lá de Zenete, tá? Pastora Zenete. A igreja não se prostra mais, a igreja ora, a igreja está o nariz para cima, a igreja está andando no seu orgulho, a igreja está andando em si mesmo, mas não está dependendo da palavra. Sabe como é fácil ouvir nessa noite pregar? Não é? Mas tem muita gente que é fácil, é só pegar o celular e vai pregar. Hoje eu não trouxe óculos, eu não trouxe celular, eu só tenho um texto bíblico nessa noite. Glória a Deus, amém. Espírito Santo. Eu uso óculos para ler. Mas a igreja não está fundamentada. Mas eu vou falar tudo que eu tenho que falar aqui, tá? Porque a gente vai buscando durante o dia o que a gente tem que falar. E Deus fala, você não depende dessas coisas, depende de mim. O seu depósito, o meu depósito e o seu precisa estar aqui, irmão. Está aqui. Porque é fácil fazer alguma coisa para o Senhor, que hoje está tão bonitinho, né? Tudo é lindinho. Mas você e eu precisamos, a primeira base que nós temos que nos fundamentar é na palavra. Isso é base. A base de um cristão é a palavra. O fundamento, a segunda coisa que eu quero dizer, o fundamento de um cristão. E aqui eu estou te falando que casa tem que ter base. Eu estou agora te dizendo que casa tem que ter fundamento. Tem que ter fundamento. E fundamento é o lugar onde ninguém vê. Ninguém vê fundamento. Ninguém vê a que profundidade está essa coluna aqui. Ninguém vê isso aqui. Ninguém vê, sabe por quê? Porque profundidade não se enxerga, mas se faz ser firme, se faz se manter de pé. E aqui eu quero falar para você que a profundidade de um cristão precisa ser a oração. Se ser oração, essa é a segunda base. A base para um cristão construir algo precisa ser oração. A oração, querido. Oração é a base para uma construção. Eu estou representando que para se fazer esse prédio teve uma fundação. Para nós construirmos algo no reino do Espírito, nós precisamos fundamentar, mergulhar as nossas vidas na oração. Amém. Igreja que não ora perde. Igreja que não ora perde. Igreja que não ora se frustra, querido. É tempo da igreja mergulhar em oração. Todos os dias. Nós temos um dia específico para nós nos encontrarmos e orarmos aqui na igreja. Porque o que veio em nós esse ano foi reconstruir tudo, querido. O maior covarde é aquele que desiste. O maior covarde é aquele que desiste, que abaixa suas armas, leva a vida de qualquer jeito, deixa a vida me levar, leva de qualquer jeito, não está nem aí para nada, não entende o que Deus te entregou. Quando Deus entrega algo ao homem, Ele vai cobrar, irmão. E nós não podemos decidirmos sabendo que todo desafio nosso, todo desafio, mas entregar, jamais Deus pode até nos dirigir de uma outra forma, nos guiar de uma outra forma, de outra maneira, mas desistir daquilo que Deus nos entregou, jamais.
Não desista daquilo que Deus te entregou. Ore, clame a Deus. Vai mais profundo, mergulhe nas águas mais profundas que você puder. Mas você precisa ter base. Você precisa ter fundamento. Quem não tem fundamento não tem firmeza. Não tem firmeza. Quem não ora quando o vento bate, ela sacode, ela inclina. Dizem que o bambu chinês, antes dele começar a crescer para cima, ele cresce, é para cima quando você fala assim? Crescer, ele cresce para baixo quase 10 metros, só raiz. Sabe por quê? Porque quando o vento bate, ele enverga até o chão, vai lá, mas não se quebra. Há uma necessidade de nós podermos ficar firmes, ficarmos fundamentados, entrar nas profundezas e mais fundo, Senhor, crescer primeiro para baixo, irmão. Crescer primeiro para baixo. Depois as outras coisas acontecem. Há pessoas que querem crescer logo para cima. Fala assim, eu vou interpretar desse jeito. Há pessoas que querem crescer primeiro para cima, e quando vem os primeiros ataques, até de Satanás, ela não aguenta, já cede ao pecado, já cheira, já fuma, já toma uma cachaçinha, já fuma um cigarro, já se inclina para o pecado, deixa-se levar, porque não tem fundamento. A sua vida não está mergulhada em água, irmão. Acontece o que aconteceu, eu falo sempre, o sangue pode estar dando na canela, mas a minha vida está em Deus. Amém. Precisa estar em Deus. Então, como se faz isso? Dobre o joelho, ore, clame ao Senhor. E às vezes você não tem nem força de dobrar o joelho, mas você dobra e não fala nada, mas o seu espírito por dentro fala. Seu espírito clama. Deus clama. Então nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, construir as nossas vidas com base, construir as nossas vidas com fundamento, que é oração. E a terceira coisa é construir as nossas vidas com esforço. Com esforço. Se não houver esforço, um homem não vai trabalhar, não é verdade? Um homem não trabalha, o homem não faz nada, não se esforça. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência para construir algo, nós temos que resistir. Como se resiste diante de uma construção? Enfrenta sol, enfrenta chuva, enfrenta o calor, a falta de água. Irmão, não é fácil. Mas o Senhor em nenhum momento nos disse que seria fácil. O Senhor simplesmente disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, para se edificar algo, precisa sim de esforço. A Bíblia nos diz no Salmo 127, versículo 1, nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão vigia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vai edificar, nós vamos edificar. A edificação é necessário o homem se edificar com esforço. Irmão, é necessário você crucificar a sua vida. E pastor, eu vou crucificar a minha vida. Vai, crucifique a sua carne, crucifique a sua vontade, crucifique o seu eu, aquilo que você espera de si mesmo. Crucifique a si mesmo em seu esforço, irmão. No reino de Deus, a Bíblia nos diz que o reino de Deus é tomado por força, irmão. É força. Nós precisamos desprender energia para servir a Deus. Há pessoas que não querem desprender nenhuma energia para servir a Deus. É necessário você desprender algo de você, a sua energia. E quando você ora, você desprende energia. Você sabe que depois que
uma pessoa sai de um culto que prega, você sabe o quanto de energia ela está desprendendo. E às vezes você dormiu de tarde, descansou no sábado, mas quando você chega em casa, no meu caso, domingo de noite, eu chego parecendo que eu trabalhei o dia todo. Há um esforço aqui, há um esforço de resistência espiritual, há um esforço aqui para você perceber no mundo do Espírito que está agindo no momento. Você sabe que tem crente que não percebe a atmosfera que está na igreja e para ele está normal. Vou fazer simplesmente o que eu tenho que fazer, mas ele não percebe o que está acontecendo no meio da igreja, ele não enxerga isso, ele não consegue ver, para ele é normal. Precisa se orar, precisa se fundamentar na palavra, precisa buscar a Deus e precisa abrir os olhos para enxergar, querido, que existe uma batalha todos os dias e que precisa ter esforço, precisa de ter esforço. A igreja precisa se esforçar. Nós fazemos o culto, não é domingo, irmão. Nós começamos o culto na segunda-feira, com o joelho no chão, com oração, com busca, com palavra. Deus, o que é que eu prego, o que é que eu falo? E já vive aquela situação. Há pessoas que estão no descanso, mas não estão no descanso do Senhor. Estão no descanso do corpo, da alma, que busca o prazer da vida. Mas a Bíblia fala que o melhor prazer é servir ao Senhor. Amém. O maior prazer de um homem deve ser servir a Deus. O prazer não está nessas coisas desse mundo, querido. Tudo passa, mas a palavra de Deus não vai passar. A palavra de Deus irá continuar, porque existe firmeza nisso. Existe firmeza, ainda que os homens queiram mudar a Bíblia. Ainda que os homens queiram mudar a Bíblia tem que ser desse jeito, é ultrapassado, tem que mudar. E deixa eu te falar, ninguém consegue, porque a Bíblia, a palavra vai ser a mesma sempre, não vai mudar, vai continuar sendo uma palavra que liberta, que sara, que move, que transforma as pessoas. A palavra vai ser a mesma. E por isso que Deus quer um tempo de construção nas nossas vidas. Quando Jesus fala essa parábola, ele fala essa parábola dirigindo-se a dois homens. O homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e Deus disse: esse camarada é prudente. Ele é prudente porque ele está edificando a sua casa sobre a rocha. E quando Jesus ele fala do homem que edificou a sua casa sobre a areia, o Senhor está dizendo que esse homem é imprudente. Há pessoas dentro da igreja que é imprudente, irmão. É lamentável nós falarmos isso. E não estão nem aí, porque são imprudentes. Não estão construindo sua vida em nada. Estão construindo a sua vida no mundo. Pode estar construindo sua vida em qualquer lugar, mas não em Deus. Isso a Bíblia fala de um homem imprudente, que não está construindo nada. Chegou o tempo da igreja poder mudar a sua mentalidade. Chegou o tempo da igreja ser uma igreja prudente. Essa palavra é bonita, irmão. Construindo 2023. Isso é lindo. Isso é bonito. Isso é bonito demais. Mas sabe, eu quero ver a igreja construir 2023 com prudência. Eu quero ver o povo de Deus construir 2023 com prudência, não é com conversa, é com prudência. É dando a sua vida, é se separando do mundo, é se separando das trevas, é se separando das amizades mundanas, é vivendo para Deus, é colocando a sua vida diante do Senhor. Deus está falando com você nessa noite.
O que Deus quer é que a igreja construa algo diante dele, na sua palavra. Saia da vida que está e venha para a vida dos céus. Não é de qualquer jeito, é com profundidade, é com base, é com esforço. A Bíblia nos diz, quando Moisés estava para morrer, ou foi morto, já melhor dizendo, Moisés foi morto. E você pensa que o homem mais fundamentado, o homem que estava mais com base, o homem que estava mais com base, que estava com fundamento, e o homem que mais se esforçava, foi o homem que foi chamado para estar na frente da batalha. E você percebe que ele teve lutas de todas as formas, apesar de ele ser firme. Você sabe quando Deus tira alguém do meio de um exército e põe na frente do exército? Ele briga com o inimigo e briga com o exército dele. Mas a firmeza, irmão, seja um homem ou uma mulher firme, não se incline diante das propostas do inferno, não se incline diante das propostas de Satanás, não se incline diante dos inimigos, se mantenha com base, com fundamento e com esforço. O seu esforço vai ser fundamental, e Deus disse para Josué: esforça-se e tende bom ânimo. Tenha esforço, tenha ânimo. Sem ânimo e sem esforço nós não vamos construir coisa alguma. Não iremos fazer nada, não sairá do papel. Isso aqui não é palavra profética. Eu estou dizendo que vai precisar de um desgaste, vai precisar de uma atenção, vai precisar de uma resistência, vai precisar das pessoas darem atenção naquilo que tem que fazer, porque senão não sai do papel. Esforço. E por isso que para se construir algo precisa ter esforço. E quando Jesus falou para esses dois, ele usou como parábola, ele disse: o homem prudente, você está cheio de esforço, você tem fundamento, você tem palavra, você tem oração, e você se esforça. O homem prudente faz isso, se esforça, se fundamenta e tem base na palavra. O homem que é imprudente não está nem aí, querido. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Estou nem aí. Se der, deu. Se não der, não é assim, querido. O homem imprudente pensa dessa forma, mas o homem imprudente compra briga. Ele está junto, ele está perto, ele diz: não vou deixar, porque existe algo que eu tenho que fazer em 2023, e algo que eu tenho que fazer em 2023 é construir algo. Então eu vou comprar essa guerra, a briga no bom sentido. Eu vou comprar essa briga porque eu creio que vai ser construídas grandes coisas, pessoas serão levantadas, vidas serão levantadas, pessoas virão para esse lugar, pessoas serão abraçadas, mas vai precisar de homens e mulheres que terão que se esforçar para isso. Amém. O esforço é fundamental. O esforço, dar o sangue, irmão. Sabe que tem gente que tira o braço da seringa, mas os valentes põem o braço na seringa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Os covardes tiram o braço da seringa. O meu sangue não, a minha vida não. Os valentes comem um quilo de sal junto. Os valentes comem um quilo de sal junto. Está perto, está junto. Não abre mão, querido, em nenhum instante. Que eu quero declarar para que se construir 2023. Precisa de base, precisa de palavra. Quero resumir aqui. Precisa de fundamento, precisa de oração,
precisa de esforço para edificar algo, precisa de muito esforço. Nem todo dia a gente quer, nem todo dia eu estou querendo, estou afim, mas não tem negócio de estar afim não, irmão. É cair para dentro, é cair para dentro e ir até o fim. Só para quando estiver pronto, só para quando acontecer, só para quando acontecer. Nós vamos fazer isso. O esforço, diga comigo, base, oração. Melhor, base, palavra, fundamento, oração. Esforço, construção, doação, se dar, colocar o braço na seringa, dar o meu sangue, não abrir mão de qualquer maneira. Esforço é carregar o material de construção. Sabe, irmão, quando a gente abraça uma alma, a gente está cooperando com uma obra de Deus. Mas quando a gente despreza uma alma no reino, a gente está tirando um bloco que poderia estar ali. A gente tira um bloco. Quando a gente não ama uma alma, quando a gente não ora, sabe, das vezes a gente só cobra das pessoas, mas a gente não ama as pessoas. Vai para a igreja, venha para a igreja, mas você nunca levou um presente para essa pessoa, nunca levou um sabonete da Natura. Compra um pacotinho, uma caixa de sabão da Natura, fica com 3, vem 5. Dá uma pessoa, nunca deu um presente, mas cobra o tempo todo. Vai para a igreja, foi para a igreja, nunca deu nada, nunca pagou um picolé para a pessoa, nunca levou lá um lanche para a pessoa. Ô irmão, eu vim aqui na sua casa, trouxe um lanche aqui para você, um suco de maracujá, um suco de laranja. Nunca deu nada a ninguém, irmão. Nunca fez nada, nunca fez uma visita. Nunca fez nada e quer ganhar alma para o Senhor. Nunca fez nada pelo reino e quer ganhar vidas. Quer ter igreja cheia. Nunca ligou, nunca fez uma ligação. E aí, minha querida, como você está? Você vai bem? Não é para cobrar não, irmão. Porque as pessoas estão cansadas de ser cobradas. A pessoa foi cobrada o tempo todo pelo pai e pela mãe. Chega, cresce, vai trabalhar, o chefe está lá cobrando o tempo todo, passa o período todo de escola só, professor, quero trabalho tal dia, eu quero tal coisa tal dia, o tempo todo cobrando. Chega na igreja, pau. Chega na igreja, pau, não tem um amor, não tem um carinho, não tem um abraço para ninguém. Como nós vamos construir algo para Deus em 2023? Amando vidas, abraçando vidas, pessoas. Você sabe o que é mais importante da igreja? Não é a cadeira, não é o púlpito, não é o altar, não é o pastor da igreja. O pastor tem seu valor, claro, né? Eu vou defender meu lado, né? O pastor tem seu valor. Mas o que é mais importante da igreja são as pessoas da igreja. Sem pessoas não tem igreja. E nós temos que acolher as vidas, acolher as pessoas. Faz um almoço na sua casa. Vou te convidar para o almoço na minha casa hoje. Olha que maravilha. Almoçar na casa da irmã. Não leva um café, não traz para a igreja um cafezinho. Irmão, chega mais cedo, vou trazer um café para a igreja. Vamos tomar um café junto. Eu estou falando de construção, irmão. A gente constrói coisas na base. Constrói coisas na base. Constrói, a gente só sabe, posso falar? A gente só sabe falar. A gente tem língua para falar. Agora a gente não tem língua para orar. A gente não tem língua para consagrar. A gente não esforça nada, não faz nenhum esforço, né? Compra uma caixa de batom garoto, faz aí quantos vem, faz um embrulhinho de cada um, dá uma a cada irmã. Irmã, trouxe um chocolate para você. Olha que benção. Amém?
Vamos receber as pessoas nesse lugar com todo amor e com todo carinho. Isso é construir 2000. É ganhar uma alma e cuidar dela. Estou orando por você todos os dias. Estou consagrando por você. Vai, faz uma visita. Hoje está ótimo, irmão. Está ótimo hoje. Celular é uma maravilha. Então vamos construir vamos construir 2023 debaixo de bênção do Senhor. Debaixo de oração, debaixo de palavra e debaixo de muito esforço. Amém. Bora lá? Bora falar? Diga palavra, Palavra, oração, oração, e esforço. esforço. Palavra, Palavra, oração, oração, e esforço. esforço. Essa é a base para construirmos algo para o Senhor. Amém? Amém.